ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 20 até o 22. E destacamos o versículo 20, que diz assim: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. O tema de hoje é a fome e a sede pelo Evangelho. Se por um lado Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer ou para descansar, isso era um bom sinal em relação ao Evangelho. A palavra de Deus estava sendo anunciada a todo vapor. Mas tem um lado humano. Jesus era Deus homem desde o seu nascimento a partir de Maria. Porque Jesus sempre era Deus Filho, apenas Deus. Depois, quando foi concebido, ele era também Deus Homem e tinha todas as necessidades de um ser humano, como se alimentar, como beber água e assim por diante, dormir, sentia frio, sentia calor. Após a sua ressurreição, Jesus ele assume um corpo glorioso, onde não há mais aquelas necessidades absolutas de um ser humano. E o modelo do Cristo glorioso é o modelo também da nossa ressurreição, onde nós não vamos sentir mais as necessidades humanas como nós sentimos agora. Mas era muita gente, diz aqui o texto, uma multidão. Ele já tinha saído de um lugar para outro para poder descansar um pouco e se alimentar, mas aquela multidão não permitia. Então ele fazia toda a obra que era necessário para aquele momento: falar da palavra de Deus, curar enfermos, expulsar demônios. Tanto que aí surgiu aquele falatório, inclusive dos parentes dele. Os parentes dele estavam muito preocupados, achando que Jesus estava passando do momento, passando da hora, passando da conta. Então outros vieram acusá-lo de que ele estava expulsando demônios pelo poder do demônio maior, que é o diabo, Belzebu também chamado. Veja quanta confusão, ao invés de se alegrar, ao invés de ficar contente quando se tem a palavra de Deus sendo anunciada de tal forma que atraía multidões. Esse é um problema já recorrente, porque nos nossos dias, quantas vezes o mundo, o diabo, seus demônios, a nossa velha natureza, a sociedade sempre tenta estragar a pregação da palavra. Bem antigamente, a gente não ouvia falar que no dia de culto tinha outras programações na cidade, porque a maioria das pessoas ia para o culto. Se eram luteranos, iam para o culto da luterana. Se eram evangélicos, iam para a evangélica. Se eram católicos, iam para a missa e assim por diante. Não demorou muito que o mundo entrou em competição com a igreja cristã para que a igreja cristã não tivesse mais cultos da forma como tinha antes. Hoje em dia nós vemos tudo, parece aberto para nos complicar. Se o culto é sábado à noite, tem muita programação na cidade no sábado à noite. Se o culto é domingo de manhã, tem até supermercado grande ou pequeno aberto e não permite que até congregados nossos possam participar do culto, porque precisam trabalhar. Então você pode escolher qualquer horário e todos os horários estão ocupados. Ter sede
ter fome de ouvir a palavra de Deus, isso faz com que as pessoas, mesmo nesses obstáculos, elas deem a volta por cima. Porque aquele povo que foi lá conversar com Jesus, pedir conselhos e também as curas e milagres, eles não vieram de um trajeto curto. Eles foram muito longe, mas muito longe mesmo, carregando os seus enfermos. Isso não é fácil, é muito difícil. É a mesma dificuldade que muitos cristãos tiveram muitos anos atrás, digamos aí 50 anos atrás, quando havia muita dificuldade para se locomover. Então, se nós temos oportunidade nos dias de hoje, com tanta facilidade que Deus nos deu, mesmo que haja programações por todos os lados, vamos continuar com aquela fome, com aquela sede pelo Evangelho de Cristo, porque esta fome e esta sede, ela vai fazer nutrir a nossa fé, a fé vai ficar mais forte, vamos ter mais sabedoria, vamos ter mais entendimento das coisas de Deus. Aqueles que foram ouvir a palavra de Cristo, eles saíram confortados. Nós também somos confortados por causa do Santo Evangelho que ouvimos no culto, a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, dê-nos uma fome e uma sede especial de ouvir a Tua Santa Palavra, que possamos sempre valorizar este momento como aquele povo antigo, quando ouvia falar Jesus Cristo, e eles então valorizavam muito isso. Ajude-nos para nós copiarmos essas ideias boas, em nome de Jesus. Amém.